Graça e paz do Senhor Jesus, muito boa tarde, muito bem-vindos, alegria revê-los, tê-los aqui participando conosco deste momento de meditação na Palavra de Deus. Você já leu aí na página o nosso tema, seguros de ponta a ponta. Eu poderia também ter chamado de seguros nos extremos, seguro até nos extremos, ou seguros de um extremo ao outro, seria mais apropriado. Mas preferi deixar registrado aí seguros de ponta a ponta, para pensar exatamente nos extremos máximos da nossa existência e porque a proposta, em cima do texto de Deuteronômio 33, versículos 26 a 29, é justamente pensarmos sobre a segurança que temos, que nos é oferecida na pessoa do nosso Deus, por meio de seu Santo Filho Jesus. Convido você, portanto, a abrir sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 33, onde estaremos a partir do versículo 26, na finalização da bênção invocada por Moisés sobre o povo de Israel. Nós estaremos então compartilhando esta palavra e este tema seguros de ponta a ponta. Enquanto você procura o seu texto aí na sua Bíblia, eu quero apenas dizer, informar, e talvez eu fale isso de novo no término da mensagem, não sei, que domingo, que semana que vem, a nossa live será feita no sábado, às 8 da noite. Não faremos a transmissão no domingo, porque uma vez em se tratando de Dia dos Pais, nós vamos deixar esse dia livre aí para as necessidades que as famílias têm de estarem comemorando este dia, mas não é apenas por isso e nem tanto por causa disso, mas pelo fato de que o dia impõe uma temática e eu quero cumprir uma outra temática. Então, para não ficar ferindo aí a impregnação da impressão do dia sobre a cabeça dos crentes nas igrejas, inclusive, eu prefiro vir para o sábado e assim ficarei mais à vontade, mais livre dentro do tema que Deus me inspirar a meditar com vocês. Então, sábado que vem, não domingo, comunicaremos isso na nossa página, a nossa live, sábado, dia 12, às 20 horas, estaremos então ministrando a nossa live da semana que vem. Você esteja a postos, então será no final da semana que começa hoje. Esteja a postos e atento. Eu quero já também de antemão orientar você a que procure compartilhar a palavra que você ouve, que você recebe, que fica gravada aqui. Há pessoas que não participam de nossa página, há pessoas que nem têm ciência dela, e algumas vezes a gente recebe o retorno de pessoas com uma posterioridade tão grande. Meses depois, essa pessoa é conduzida a uma mensagem que está gravada, já em vez de desaparecer da página, e faz algum contato, faz algum pronunciamento. Aí eu fico pensando, os que foram abençoados por ela ao vivo, não poderiam ter compartilhado essa palavra para os seus amigos, para os seus conhecidos, de maneira que, tanto quanto eles também pudessem ser abençoados, esclarecidos, orientados. Então você que participa comigo, você que é meu aliado neste ministério, que tem interesse nele, que o sustenta, que ora, que está ativo e participando sempre, procure divulgar a mensagem. Eu não estou preocupado aqui que você me divulgue, eu não tenho nada, não sou nada, não faço nada. Eu quero que você divulgue a palavra que Deus me dá. Ultimamente, estes últimos dias, ele tem ditado tema ao meu coração, então eu vejo qual é o tamanho da necessidade que o Espírito de Deus tem de tratar com a igreja. E esta é a razão porque sábado eu vou ministrar e não no domingo, para não haver pressão a respeito do calendário, da data. E aí é importante que você alcance outros com esta palavra, usando o recurso que você tem à mão, convidando, orientando, compartilhando. Se você passa para a página de outro que interage com você, a mensagem que está gravada ou recomendação para que entre lá e ouça, o Espírito de Deus a conduz a fazê-lo. E é uma vida que pode ser esclarecida, abençoada, liberta, corrigida, não é? E se tratando de crentes, muitas vezes. Então é importante que você seja partícipe, seja companheiro, seja cooperador deste ministério, nesse sentido também, e muito especialmente em termos de suas orações a nosso favor. Posto isto, vamos então ao nosso texto de Deuteronômio, e logo após a leitura do capítulo 33, 26 a 29, estarei orando e compartilhando com você a palavra que Deus tem posto em nosso coração para esta tarde. Diz assim a palavra de Deus: não há ninguém como o Deus de Jesurum, que cavalga os céus para ajudá-lo e cavalga as nuvens em sua majestade. O Deus eterno é o seu refúgio ou a sua habitação, como diz a sua versão. E para segurá-lo estão os braços eternos, ou por baixo de ti estende os braços eternos.
Ele expulsará os inimigos da sua presença, dizendo: destrua-os. Somente Israel viverá em segurança. A fonte de Jacó está segura numa terra de trigo e de vinho novo, onde os céus gotejam orvalho. Como você é feliz, Israel! Quem é como você, povo salvo pelo Senhor? Ele é o seu abrigo, o seu ajudador e a sua espada gloriosa. Os seus inimigos se encolherão diante de você, mas você pisará as suas colinas. Vamos falar com Deus. Amado Pai, por meio de teu santo Filho Jesus, nesta tarde, nós nos dobramos diante desta palavra que acabamos de ler. Explicitamente ela é uma bênção invocada. Uma bênção que ao longo dos séculos, milênios, está perpassando sobre o povo de Deus, hoje alcança a igreja, nos alcança nesta geração. A bênção invocada por aquele teu servo que tu levantaste como guia de Israel, como profeta que conduziu o povo pela peregrinação até chegar ao lugar da sua bênção. Ali estava o protótipo da igreja. E Moisés, braços estendidos, abençoou aquele povo, num longo discurso abençoador. E este encerramento, esse fechamento da sua bênção, nos alcança também. Toda a bênção nos pertence. Mas esta bênção em especial é uma invocação que pareia com a bênção aarônica. E nós queremos nos colocar debaixo dela, tomar posse dela pela fé, recebê-la, vivenciá-la pela fé. Porque se cremos, nós a vivemos. Se não cremos, ela passa batida. Se desconhecemos, não percebemos os seus efeitos na nossa vida. Isso é perda, irreparável perda. Mas quando a bênção está diante de nossos olhos, a nossa fé reage a ela. E nossos olhos se abrem e aí a gente pode perceber como ela se cumpre, como ela acontece. E uma vez que estamos firmados nela, firmados na promessa, firmados na bênção que te compromete por promessa, bendito Deus, então nosso coração descansa. Encontra lugar de segurança tal como pretende a bênção invocada por Moisés. E é por onde queremos entrar hoje, através desta palavra na qual vamos meditar e rogamos, abre o nosso entendimento, abre os olhos do nosso coração, abre os nossos olhos espirituais, dilata a nossa fé, ilumina o nosso interior, de maneira que o teu Espírito introduza esta palavra em nosso coração, de maneira a fazê-la permanecer e voltar para ti, produzindo os frutos de uma fé que em ti descansa, redundando no louvor e glória do nome santo de Jesus, como Pedro disse, que é o final da nossa fé, é a proposta da fé que nos tem sido dada por ti. Nós te oramos agradecidos, por meio de Jesus, autor e consumador da nossa fé, e para a tua glória. Amém, amém. Este é o nosso tema, seguros de ponta a ponta. E em cima deste texto, que é a finalização, as últimas palavras de Moisés, evocando uma bênção de Deus sobre toda a nação de Israel. Moisés impetrou as bênçãos sobre cada uma das tribos de Israel, e ele finalizou com estas palavras que invocavam bênção profética e conscientizadora. Por que profética e conscientizadora? Profética porque comprometia a Deus a cumpri-la, e conscientizadora porque era importante o povo, assim como nós, estar sabendo o que estava da parte de Deus lhe sendo garantido, lhe sendo oferecido, e que Moisés pronuncia através desta bênção. Ela tem todo um diferencial. E ela nos alcança hoje como povo de Deus nesta geração. Mas antes de considerar os detalhes desta bênção, eu quero pensar com você e levar você a pensar comigo naquele momento em que Moisés a evoca sobre o povo de Israel. É muito significativo. Moisés estava tomado de emoções. Moisés estava tomado de ternura. Ele havia tomado conhecimento de que sobre aquele monte ele estaria divisando, Monte Nebo, as planícies de Canaã, onde o povo entraria, depois da peregrinação que ele fez com este povo 40 anos pelo deserto, desde o Egito. Moisés tomou conhecimento de que não entraria lá com o povo, mas agora é a hora dele se despedir deste povo, a quem paternalizou 40 anos, a quem guiou, com quem lutou, por quem lutou. Fez renúncias tremendas. Travou luta com o próprio Deus a favor dos filhos de Israel. E agora, como um pai choroso, um pai tomado de emoção, ele se despede desse povo, abençoando-o. E era o seu momento final. Então eu imagino o alagamento das emoções no coração daquele servo de Deus.
Abençoar a nação de Israel sobre aquele monte era a última ação do seu líder, que tanto amou aquele povo. Daí ele fazer uso de uma palavra de uso inclusivo, exclusivo e incomum, Jesurum, Yeshurum, como está no hebraico, que verteu-se para nós como Jesurum, Yeshurumam. Jesurum significa amado, mas num invocativo, numa interjeição, ó amado. Jesurum também pretende significar o desejo de retidão para alguém. Que você seja reto. Eu te amo tanto que eu te quero reto, justo. Ó Jesurum, ó amado. Essa palavra só aparece 4 vezes aqui no texto. Aliás, ela aparece 4 vezes em Deuteronômio e uma vez em Isaías 44:2. Então ela é muito rara, ela é muito incomum. Logo, se ela está sendo usada aqui no texto de Deuteronômio, muito especialmente nas últimas palavras de Moisés sobre o povo, ela está tendo um lugar muito especial. Ela está sendo expressão do que o coração dele sente. É uma despedida cheia de paixão. Ó amado, ó Jesurum. Um tema, um título que Deus põe na boca de Moisés, Deus põe depois na boca de Isaías, a favor do povo de Israel, falando do que seu coração sente. Quando você vai para Cantares, onde alguns procuram ver a igreja ali, figurada na forma da noiva de Cantares, você vê isso também. Essas exclamações ou interjeições de pronunciamento do noivo amando a sua noiva eleita. E quando você vai para as páginas de Paulo no Novo Testamento, você não vê ele fazendo por menos. Ele fala dessa paixão do Senhor Jesus pela sua igreja. Cristo amou a igreja, ele diz. Essa é uma palavra que mexe muito com o meu coração, porque eu sou a igreja, você é a igreja. E quando lemos Cristo amou a igreja, quando nós lemos Efésios 1:6, dizendo que nós fomos considerados agradáveis a Ele no amado, a gente entende por que ele tinha de nos chamar de Jesurum, Yeshurum, Jesurum, ó amados. Esse é um título que Deus nos dá, que parte do seu coração para nós. Mas a nota de realce no verso 26 é que Moisés eleva o Deus do povo sobre o povo amado. Nosso texto diz assim: não há ninguém como o Deus de Jesurum. Ninguém é um pronome pelo qual optaram os nossos versadores, porque ele está usando uma negativa, então não há ninguém, para dizer só há um alguém como Deus, e este é o Deus de Jesurum. Entende? Não há ninguém como o teu Deus, como o Deus de Jesurum. Só há alguém que é o Deus de Jesurum. Isso fala de quê? Isso fala da pessoalidade divina no trato com o seu povo. Um Deus muito pessoal, ele é alguém no trato com o povo dele. Na verdade, de forma literal, como está no texto hebraico, Moisés teria dito assim: onde há um Deus como o teu, ó Jesurum? Versaram para nós dessa maneira. Não há ninguém como o Deus de Jesurum. Mas, na verdade, o pronome usado ali é um interrogativo. Onde há um Deus como o teu, ó Jesurum? E é significativo comparar esta fraseologia do verso 26, em que ele está exaltando Deus sobre o povo, com a que aparece no verso 29. Quem é como você, povo salvo pelo Senhor? Ele está dando destaque para Deus, o Deus do povo, no verso 26. E agora está dando destaque para o povo de Deus, no verso 29. Não há ninguém como esse Deus. Logo depois, ele vai dizer: não há ninguém como este povo de Deus. E aí o que temos aqui é que o destaque fica por conta de, antes de exaltar o povo, ele exaltar o Deus do povo. E a exaltação ao povo vai ficar decorrente da exaltação divina. Ou seja, o povo tem realce. O povo, eu e você, viu? Vamos trazer isso para a realidade dos nossos dias, porque nós somos o povo de Deus nestes dias. O povo, então, tem destaque,
porque o seu Deus tem destaque. A causa do destaque do povo, do diferencial do povo entre todos os povos, é o Deus a quem este povo pertence, a quem este povo adora. Porque o povo se assemelha ao Deus a quem adora. Eu vou pedir a você para suportar aí as dificuldades da voz, porque estamos debaixo de uma seca intensa. Nós estamos com a umidade do ar, a umidade relativa abaixo de 20%. Então, cordas vocais, todas as vias aéreas ressecam. E a garganta fica afetada só nas primeiras falas. Mas vamos tocando adiante, até onde der. Outro realce é a temática da segurança garantida para um povo peregrino, e esta é a razão da nossa meditação nesta bênção. A razão do tema que colocamos aí. Seguros de ponta a ponta, ou de um extremo a outro. Porque segurança era a proposta mais valiosa do que ouro para um povo em marcha, um povo peregrino, que estava em vias de suportar enfrentamentos ao entrar na terra de Canaã. O verso 28, então, vai dar destaque especial à segurança do crente por causa do amor responsável do seu Deus. Por isso que introduzimos aqui a nossa fala, naqueles minutos que antecederam meu pronunciamento, com esse maravilhoso, belíssimo, clássico e memorável hino da enologia cristã. Que segurança! Sou de Jesus, por ele agora vivo na luz. O hino batista também muito belo nessa temática é: seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Essa segurança era o que Moisés queria invocar sobre o povo com esta bênção e que está repousando sobre nós. Como dissemos, segurança era mais valiosa do que o ouro, era o bem maior. E esse destaque especial à segurança do crente, que Moisés dá aqui no verso 28, por causa do amor de Deus, fala da responsabilidade divina, que Paulo chama de fidelidade. Deus fica responsável por garantir a nossa segurança. Venha comigo ao verso 28. Somente Israel viverá em segurança. Somente o povo de Deus viverá em segurança. Meus irmãos, como isso nos alcança? Hoje, como em todos os tempos, segurança pessoal internalizada é garantia de saúde, de leveza, de alegria e de paz. Não há paz na insegurança. Não há alegria quando o coração está instável. Não há saúde psíquica quando a vida está como quem pisa em solo movediço. Segurança é garantia de vida longa. Segurança fala de um estado, um bem-estar, um estado de saúde mental e físico, que é a parede de enfrentamento e de resistência às doenças oportunistas, especialmente pelas vias emocionais, que se pronunciam em face de circunstâncias. Já está mais do que provado que a doença deste século é a depressão. E as pessoas entram em depressão como um redondamento de insegurança, sentimentos de insegurança. A insegurança causa precipitações, desesperos. A insegurança provoca uma agitação que leva as pessoas a tomarem decisões desvairadas, fora de tempo e de assertivas, impensadas, impulsionadas pelo pânico ou por paixões. A insegurança diminui o ritmo de vida e diminui o espaço da vida, porque produz pânico, e o pânico mata. As pessoas literalmente morrem de medo. O medo, a fobia, encurta a vida, encurta a saúde psíquica, e se encurta a saúde psíquica, afeta total e completamente a saúde física, orgânica. Segurança é ainda e continuará sendo o maior patrimônio que o homem pode ter. Paralelo à segurança, a alma gêmea da segurança é o descanso que Jesus nos veio oferecer. Quando Jesus nos ofereceu um descanso nele mesmo, ele, na verdade,
Estava nos propondo segurança, nos falando de segurança. Por isso que é muito importante que Moisés tenha evocado essa segurança para a memória do povo que o ouvia ao pé daquele monte. Então ele revela os atos de Deus que garantem a segurança daquele povo, tal como para nós. Ele é o Deus que não muda. Antes de nós abordarmos esses atos de Deus que garantem a segurança, e isso continua prevalecendo, daí eu dizer, porque é para nós hoje, porque Deus não muda, é aquele mesmo Deus. Eu pontuei algumas linhas da bênção que Moisés evocou sobre as nações, os filhos, as tribos, os filhos de Israel. Ele começa com Ruben e vai até terminar em Azer. Mas você vai prestar atenção e vai ver que desaparece uma tribo aí. Então ele faz 11 evocações de bênçãos. A tribo de Simeão não aparece, não é evocada aqui. Alguns historiadores entendem que Simeão tinha se dispersado no meio de todas as outras tribos e por isso a bênção a alcançava sem ter sido evocada nominalmente. Mas na verdade, os simeonitas como tribo desapareceram da genealogia de Israel, assim como mais tarde Dan. Então hoje ainda, no Estado de Israel, que tem a pretensão de ser sequência dos filhos de Abraão, grave bem o que eu estou dizendo, porque isso é fato, eles têm a pretensão. Eles têm lá, nos seus esquemas, nos seus registros, todos eles computadorizados, uma genealogia que qualquer um chegando lá procura descobrir a que tribo pertence. Ninguém se encontra em Dan e em Simeão. Isso é muito interessante. Simeão desaparece aqui, mas esse não é o ponto. Eu quero apenas ressaltar isso para você, porque você pode ir contabilizando conforme eu for falando e vai dizer 11, faltou quem? Simeão. É isso. Mas eu vou considerar então a bênção particularizada sobre cada tribo, ou evocada sobre cada tribo, em 2 ou 3 linhas em cada uma. Ele vai dizer, tudo no capítulo 33, versículo 6 aí em diante, que Ruben viva e não morra, mesmo sendo poucos os seus homens. Disse a respeito de Judá, que as suas próprias mãos sejam suficientes, que haja auxílio contra os seus adversários. A respeito de Levi disse, abençoa todos os seus esforços, ó Senhor, e aprova a obra das suas mãos. A respeito de Benjamim disse, esse é um dos textos mais belos das bênçãos evocadas sobre as tribos, particularmente para mim. O amado do Senhor habitará seguro com ele. Ó a segurança aí. A minha versão está dizendo assim, que o amado do Senhor descanse nele em segurança. A bênção evocada sobre Benjamim. Todo o dia o cobrirá e habitará entre os seus ombros. Como não ter segurança se a habitação será na pessoa e na presença do próprio Deus? A minha versão diz que o amado do Senhor descanse nele em segurança, pois ele o protege o tempo inteiro. E aquele a quem o Senhor ama descansa nos seus braços. É uma beleza extraordinária. Eu imagino a tribo de Benjamim assentada lá, naquele chororô de despedida de Moisés, ao ouvir isso, se quebrantando toda. Porque é a mais bela de todas as bênçãos evocadas sobre cada uma das tribos. A mais bela, de longe, a mais bela, a bênção evocada sobre Benjamim, que se encontra no versículo 12 do capítulo 33. Pessoalmente, eu tomo posse dela para a minha vida. E Deus me tem abençoado. Depois vai dizer a respeito de José, que o Senhor abençoe a sua terra com o precioso orvalho que vem de cima do céu e com as águas das profundezas. A respeito de Zebulon, alegre-se Zebulon em suas viagens, e você Issacar, então já incluiu Issacar, em suas tendas. Eles convocarão povos para o monte, ali oferecerão sacrifícios de justiça, farão um banquete com a riqueza dos mares, com os tesouros ocultos das praias. A respeito de Gade disse, escolheu para si o melhor, a porção do líder lhe foi reservada, tornou-se chefe do povo e executou a justa vontade do Senhor e os seus juízos sobre Israel. A respeito de Dan disse, Dan é um filhote de leão que vem saltando desde Bazã. A respeito de Naphtali disse, Naphtali tem fartura do favor do Senhor e está repleto de suas bênçãos. A respeito de Azer disse, bendito é Azer entre os filhos, seja ele favorecido por seus irmãos e banhe os seus pés no azeite. Depois de fazer essa evocação, ele então vai fazer a bênção final que estivemos lendo. Me parece que eu saltei a bênção evocada sobre Levi. Então, se eu saltei,
a bênção evocada sobre Levi, eu pulei os detalhes da bênção sobre Judá. A bênção sobre Judá diria que as suas próprias mãos sejam suficientes e que haja auxílio contra os seus adversários. E a bênção sobre Levi, que se encontra no versículo 11, o resumo dela é: abençoa todos os seus esforços ao Senhor e aprova a obra das suas mãos. Então aí estão 11 bênçãos, 11 tribos lembradas na evocação. Então ele faz um fechamento. E nesse fechamento que nós temos a partir do versículo 26 ao 29, ele evoca a bênção sobre o povo em geral. É onde nos encontramos. Mas aquilo que foi proposto na bênção evocada sobre Benjamim é o que está dilatado aqui sobre todo o povo. E vale dizer, a bênção evocada sobre cada tribo se estende a todas as outras. Daí os historiadores entenderem que Simeão está imiscuído aí em todas as bênçãos das outras 11 tribos. Logo, aquela segurança prometida a Benjamim é de que ele fala, é o resumo que ele põe aqui nos ouvidos do povo, como as últimas palavras que esse povo ouve da sua boca depois de 40 anos. A partir daí, não há mais discurso de Moisés e ele morre. E o povo segue sob a liderança de Josué. Então vamos pensar nesses atos de Deus que nos trazem a garantia prometida no versículo 28. Somente Israel viverá em segurança. Segurança. O que Deus faz para garantir segurança, nós estamos chamando isso de seguros de ponta a ponta. Seguros nos dois extremos. E é exatamente por onde eu começo. Ele vai mostrar que estamos seguros nos dois extremos. Que linguagem é esta? Veja, leia comigo os versículos 26 e 27. Não há ninguém como o Deus de Jesurum, que cavalga os céus para ajudar-lhe, cavalga as nuvens em sua majestade. Ele está chamando a atenção do povo para a ação de Deus vinda de cima para baixo. Onde Deus está, desde onde Deus está. Quando Jesus nos ensina a orar, a primeira coisa que ele está nos fazendo pensar e ver é olhar para cima, o lugar onde Deus está e o seu trono, como foi mostrado a João em Apocalipse capítulo 4. Pai nosso que estás nos céus. Quando Jesus fala das atrocidades, das vicissitudes, dos terrores dos últimos dias, ele diz: quando estas coisas estiverem acontecendo, levantem suas cabeças, porque a redenção de vocês está próxima. Somos convocados o tempo todo a pensar no fato de que acima de nós, por cima de nós, em cima de nós, está o nosso Deus. De tal forma, esta linguagem é pertinente à nossa fé, que Pedro diz que sobre nós repousa o Espírito da glória de Deus. Então esse pronome sobre, acima, esse advérbio, é muito repetido para se referir aos atos de Deus a nosso favor. Por um momento ele fala, ao nos fazer pensar que estamos seguros porque Deus desde as alturas vem agir, é para nos mostrar os recursos que são inerentes a Deus. Eles são celestiais, eles são maiores do que nós. Aí vale lembrar a oração linda de Davi, no Salmo 60, quando ele diz: leva-me para a rocha que é mais elevada do que eu. Leva-me para os lugares altos. Instintivamente todos os povos, especialmente os povos antigos, faziam suas fortalezas, suas cidadelas em cima dos montes. A própria Jerusalém foi edificada sobre o monte. Porque isso falava de segurança, de proteção, de capacidade de ver o inimigo desde cima, de se proteger dos ataques, dos avanços. Jerusalém era considerada inexpugnável nos dias antes de Davi. Jebus. E aí acontece que esse sentimento de proteção trabalha com nossas tendências a nos ver pequenos e buscar o recurso de quem está mais alto ou que vem do alto. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Para ti que habitas nos céus, elevo os meus olhos. Salmo 123. Bonito, não é? Isso faz parte das nossas inclinações, das nossas necessidades inerentes. Isso tem a ver com os arquétipos dos nossos instintos psíquicos, e as nossas necessidades espirituais vão por aí. Então, como é importante saber que o socorro de Deus, num primeiro momento, é dito que vem do alto para falar do poder, da fonte, da origem. Mas também para nos dizer que por mais que subamos, por mais que nos elevamos, por mais que pretendamos ir alto e ir longe, a nossa segurança tem de estar muito acima e não nessas posições que queremos galgar.
Por isso Deus cavalga desde os céus para ajudar o seu povo. É o que diz o versículo 26. O outro extremo está no 27, que é um dos textos que eu também, tal como o versículo 12 do capítulo 33, memorizei e guardo no meu coração. O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estende os braços eternos. Minha versão, o Deus eterno é o seu refúgio, para segurá-lo estão os braços eternos. Tudo bem, quando o texto diz braços eternos, está se referindo aos braços divinos, daí eternos. Mas nada me impede de pensar que o fato de que estende braços eternos me fala de uma proteção que, no intento de Deus, precede a minha existência. Por isso é eterna. Da mesma maneira como ele disse a Jeremias no capítulo 33, com amor eterno eu te amei. Um amor que não começou a partir do momento que você passou a existir, mas um amor que precedeu sua existência. Daí você vir a existir. Aleluia, aleluia. Isso é glorioso. Aleluia. E aqui está o outro extremo, o versículo 27, mostrando as regiões inferiores, os lugares, os baixinhos da vida, os lugares de queda, os lugares para onde somos jogados, as precipitações, as fossas da vida, os buracos da existência, tal como aconteceu com Jeremias, profeta, com José, filho de Jacó, lançados em fossas, lançados pelas circunstâncias, pelas vicissitudes, pelos abatimentos, pelas dores, pelas enfermidades, pelas perseguições, pelas traições, pelo adversário, os baixinhos da vida, pelos pecados, por que não? Claro que sim. Jogados no chão. Lá embaixo afundamos. Lá embaixo estamos afundados. O salmista vai levantar no Salmo 130 uma oração de uma beleza sem par. Das profundezas a ti clamo, Senhor. Como Jonas clamou das profundezas do ventre do peixe nas profundezas do mar. Como consequência do seu erro de desobediência. Mas ele podia clamar, isso é que os textos estão ensinando para nós, desde as profundezas. Por que o salmista podia dizer, das profundezas clamo a ti, Senhor? Porque Jonas pôde clamar das trevas do ventre de um peixe nas trevas do fundo do mar. Porque sabiam que evocavam um Deus para quem as profundezas não são limite nem impedimento. Aleluia. Por quê? Aí está a bênção de Moisés esclarecendo para mim e para você. Porque por mais que você afunde, os braços eternos estarão debaixo, estarão segurando, estarão esperando, serão o seu colchão. Lembra de Davi? Pelo menos Davi é a quem se atribui esta mensagem, esse salmo, Salmo 139, versículo 8. Lembra de Davi? Eu acredito que Davi não fez mais do que no Salmo 139, versículo 8, recordar-se desta bênção evocada por Moisés, como está registrado nos versículos 26 e 27. Davi fala justamente dos dois extremos. Seria uma perda irreparável e imperdoável fazer estas considerações aqui sem ler Salmo 139, 8, para mim e para você, evocando a nossa memória. O que disse Davi ali? Se eu subir aos céus, lá estás. Sim, este é o lugar dele. Se eu me exaltar, se eu for longe demais, lá estás. Eu não vou ultrapassar os extremos. Tu ultrapassas os meus extremos, aleluia. Se eu outro tanto, ao versículo 27, se eu fizer a minha cama na sepultura, no abismo, como diz a sua versão, também lá estás. Sim, por baixo de ti estende os braços eternos. Lindo, não é? Eu tenho que ir além, claro, e tem tempo para ir além. Mas eu convido você a parar em cima desse versículo 27. Porque é raro a gente pensar nas grandes alturas. É raro a gente subir tanto, não é? Mas é lugar comum na nossa vida descer e descer, cair, nos aprofundar, deprimidos, abatidos. Então é tão glorioso, é tão sublime saber que por mais que eu caia, eu estou seguro, porque o meu fundo serão os braços eternos do Pai que nos ama. E que diz, você é Jesurum para mim. Aleluia! Aleluia! Não foi isso que aconteceu? Caímos todos em Adão. E o nome disso é pecado.
Mas onde foi que fomos achados? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Lá estavam os braços eternos para segurar. Ah, Jesurum, não há afundamento maior e mais profundo a que você possa ser levado, onde os braços de Deus não se antecipem, não cheguem antes e te segurem lá. Oh, aleluia, glória ao seu nome. Aí eu tenho de concordar com Moisés. Somente Israel, somente o povo de Deus viverá em segurança. Num contexto destes nossos dias, meus amados, em que estamos sob ameaças contínuas, estamos sob ameaças invisíveis, estamos sob ameaças pronunciadas, ameaças históricas, ameaças perpetradas pelos poderosos deste século, levadas a efeito por ele. Ameaças de envenenamento no que bebemos, no que comemos, no que respiramos. Ameaças ao entrar e ao sair. Ameaças de afetações e de contaminações e de poluições que desconhecemos. Tomar conhecimento delas só produz uma resposta: insegurança. Mas o Jesurum, os filhos de Deus, são os únicos que podem atravessar no meio desse caos visível e invisível, cantando: que segurança sou de Jesus, por ele agora vivo na luz. Que segurança porque sou de Jesus. É por ele é a garantia da minha segurança. E o que ele faz? Estamos falando de atos divinos. Então, o que ele faz para garantir as seguranças? Os versículos 26, 27 e 29 vão nos mostrar a ação de livramento de Deus pelos quais ficamos seguros. Veja o versículo 26. Ele diz que ele vem para nos ajudar. Há uma ajuda. O Senhor é o nosso ajudador. Jeremias tem uma palavra específica que define isso para nós, da parte de Deus a nosso favor. Jeremias 20:11, linda. Mas o Senhor está comigo como poderoso guerreiro, por isso tropeçarão os meus perseguidores. Eles podem vir correndo atrás de mim, mas vão cair porque vão tropeçar. E como andam em trevas, vai se cumprir a palavra que disse Jesus: não sabem nem em que tropeçam. Aleluia. O Senhor está comigo como meu ajudador. Sim, aqui está a bênção evocada dizendo: ele cavalga os céus para ajudá-lo. É lindo, porque isso fala de Deus se movimentando, de Deus deixando o seu lugar, de Deus saindo do seu trono, do seu espaço, para vir a nosso socorro, para agir. Ele é o Deus que age. Ele vem para ajudar. É lindo isso. A gente quer muito pensar em livramento, né? Assim, Israel também queria livramento. Mas o programa de Deus é promover ajuda em meio ao caos. Por isso é que estarei com eles na angústia e os livrarei. Mas primeiro ele entra, primeiro ele participa, primeiro ele nos faz sentir, perceber, ter causa, ter núcleo, ter lastro para a nossa fé pelo operar dele no meio das situações. Por isso que Deus não age como magias. Deus faz isso também por conta de circunstâncias, até para nos poupar. Muitas vezes nos livra daquilo que não sabemos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Está escrito em Lamentações. Mas via de regra, quase que na totalidade das vezes, ele opera o livramento diante de nossos olhos, em meio às vicissitudes, em meio às calamidades, para que possamos ver e descansar no fato de que temos dele, da parte dele, um ajudador, um Deus que opera, um Deus que faz. Glória ao seu nome. Então, primeiro o texto diz que ele vem para ajudar. Depois, no versículo 27, o texto vai dizer que ele expulsa os inimigos. E ao expulsar, diz: agora destrói. Você tem autoridade sobre ele. Lembre-se de que você está sob um nome que é sobre todo o nome. Tanto no presente século quanto na era vindoura. Foi Paulo quem nos disse isso em Efésios capítulo 1. Então ele desbarata os nossos adversários, confunde os nossos adversários, aqueles que de alguma forma não nos entendem ou nos perseguem, ou não nos respeitam, ou promovem injustiças contra nós, e depois nos diz: destrói-os.
foram apequenados, enfraquecidos diante de você. Dá o basta. Mas é importante ouvir que a ação de livramento para nos dar segurança de que ele expulsa o adversário. Às vezes isso se torna tão literal que não compartilhar estas pérolas da existência da caminhada cristã é quase que impiedoso, se temos a oportunidade de fazê-lo, porque isso fala de testemunho que edifica a fé. Depois que eu fui para o seminário, meus pais resolveram mudar-se e comprar uma casa, uma chácara, num lugar ermo, no interior do estado, que ficava a 1h e pouca da minha igreja. E quando eu voltei do seminário, eu descobri que eu estava morando lá. Era um lugar ermo, distante da civilização por mais de 1 quilômetro de terra batida. Mas era o lugar mais perigoso daquela cidade. Falar de lugar perigoso no Rio de Janeiro, todo mundo entende, basta assistir televisão. E lá estava eu, da noite para o dia, morando naquele lugar, onde eu tinha de atravessar todas as noites, vindo da igreja, e geralmente eu vinha mais de meia-noite. Em frente à minha casa morava um dos piores criminosos do lugar. A rua era famosa por ser rua de desova, ou seja, quando a polícia queria matar os bandidos, ela os punha em camburão e eles passavam, e às vezes a gente contabilizava 5. Aí daqui a pouco ela voltava, o camburão voltava vazio. A gente ia para o fim da rua e encontrava 5 corpos lá. Isso aconteceu muitas vezes. Essa era a minha rua. Certa vez esse vizinho, que era um dos principais criminosos, assaltou um outro vizinho, que disse para ele: fulano, sou eu, o que é isso? E ele disse: agora não somos vizinhos, agora eu sou o seu assaltante. E o assaltou com arma. Então nós sabíamos que os riscos eram esses o tempo todo. Certa vez eu venho com meu pai, tarde da noite, atravessando aquela rua escura, deserta. Geralmente os assaltantes ficavam numa ponte que mediava mais ou menos 500 metros do asfalto até minha casa, então era metade do caminho, e era o trecho em que quem estava nessa ponte via quem estava vindo, porque ali havia iluminação. Mas quem estava sob a iluminação não via quem estava adiante. Então você ia numa incógnita entrar na escuridão, e era onde eles geralmente ficavam, se amoitavam para assaltar. Era sempre uma tensão passar por ali. E eu lembro que quando estávamos nós dois sozinhos, bem no ponto mais iluminado, surge do meio do mato uma Brasília branca, e ela vem com 5 elementos dentro dela. E eles vêm com velocidade e param o carro bem assim ao nosso lado. E aí apenas eu disse para meu pai: seremos assaltados agora. Paramos os dois, porque foi uma reação imediata, olhando para dentro da Brasília, que estava com a luz acesa a essa altura. Eles acenderam e nós vimos os 5. E aí aconteceu uma coisa maravilhosa, divina. 10 olhos, 5 pares de olhos olhavam pelos vidros do carro para o lado de fora, procurando 2 pessoas que estavam ali a meio metro, 1 metro se tanto deles, e eles não conseguiam ver. Olhavam, olhavam, olhavam. Ninguém tentou sequer abrir a porta do carro. A gente sabia qual era a intenção deles, mas não conseguiam nos ver. E aí, tocaram o carro. E nós continuamos para frente. Eu lembro bem da expressão do meu pai, era muito comum ele dizer: papagaio. Tomou um susto. E eu disse: ficamos invisíveis. Se eles viram alguma coisa, não foi a nós dois. E foi o suficiente para que fugissem, saíssem de perto. Eu não posso deixar de contar isso para você, porque tem muito a ver com essa bênção invocada. Ele expulsará o adversário. Ele tem seus meios, suas formas. Há tanta coisa que se pode incluir aí. Depois, no versículo 29, o texto vai dizer para nós: ele mesmo é quem o salva. Veja, é isso que você tem aqui, é o resumo do versículo 29. Como você é feliz, ó Israel. Quem é como você, povo salvo pelo Senhor? É ele mesmo quem te salva. É ele quem assume a sua proteção. Vamos lembrar da promessa: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Aleluia! É disso que eu acabei de falar. Glória ao seu nome. Ele mesmo é quem os salva.
Ele assume sobre si esse encargo, e ele cuida disso, ele investe nessa direção. A fé precisa enxergar estas bênçãos que nos cobrem, que estão garantidas por nós. E segundo o texto, braços eternos, muito antes da invocação feita por Moisés sobre aquele monte. Mas em último lugar, para poupar minha garganta e seus ouvidos, a outra realidade, a outra razão pela qual nós podemos habitar em segurança está no fato de que estamos seguros por estarmos nele. Entende? Aí estamos falando de localização. Aí estamos falando de ambiência. Seguros porque estão nele. São imagens belas. Belas nos falam os versículos 27 e 29. O versículo 27 diz: ele é o teu refúgio. Está aí? O Deus eterno é o teu refúgio. Refúgio. Eu estive escrevendo isto aí esta semana, meus queridos. Refúgio fala de lugar de proteção, abrigo, lugar de segurança, esconderijo. Refúgio é o lugar para onde a gente vai para descansar e se proteger. E o texto está dizendo, ele é o teu refúgio. Ele é o lugar do refúgio, a pessoa dele. O crente se refugia nele em meio a uma multidão. O crente se refugia nele em meio à azáfama do seu dia a dia, aos seus muitos afazeres. Ele é sempre um lugar de refúgio. Lugar de refúgio não significa que você tem de ser um eremita, ou tem de, em algum momento, separar tantos minutos ou tantas horas do dia e um espaço reservado para falar com ele em oração. Você estaria perdido no tiroteio se dependesse desses movimentos para usufruir Deus como seu refúgio. Mas o simples fato de que o Espírito de Deus habita dentro de mim e habita dentro de você é a garantia do refúgio que nele temos. Quando o texto diz que ele é o nosso refúgio, não está primeiramente falando de um movimento meu para dentro dele, onde eu procuro me proteger, embora isso seja válido e pertinente, daí o texto de Salmo 57:1, de que me servi na meditação que está aí na nossa página. Mas quando o texto fala de refúgio, está falando de uma oferta que vem da parte dele. À luz de Apocalipse, para dizer que ele tabernaculou conosco. Sabe? Lembra, é exatamente o texto do Salmo 34. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. É ele quem monta acampamento. E aí nós somos envolvidos dentro desse refúgio. É um movimento que vem dele para nós. Ele é o teu refúgio, Moisés disse. Ele é o teu refúgio, ele é o teu esconderijo, ele é o teu lugar de descanso. Refúgio é lugar de descanso. Ele é o teu lugar de descanso. É aquele lugar onde ninguém pode te achar e nem te tocar. É lá. A grande pedra, a pedra mais alta, a respeito da qual falou Davi. Então, quando o texto usa essa imagem bela dizendo que ele é o nosso refúgio, vai dizer também que ele é o nosso abrigo. Algumas versões deixam claro, ele é o teu escudo. É a outra tradução para a palavra abrigo. Ou abrigo é a outra tradução para a palavra escudo, broquel. Mas o texto está dizendo, ele é o seu abrigo, o seu ajudador. O seu abrigo, para falar de escudo, significa isso. É aquele que está diante de você e serve de muralha, serve de couraça protetora, que te defende das setas incendiárias do adversário, do ataque do inimigo. Ele é a tua primeira arma de defesa. É o teu escudo, está diante de você. Aliás, isso tem tudo a ver com a revelação messiânica. Quando encontramos a palavra dizendo, Jesus declarando a seu respeito que ele é o primeiro e ele é o último. Como escudo ele é o primeiro. Eu gosto sempre de olhar essa proposta, esta promessa, esta profecia, esta promessa na pessoa do Senhor Jesus, quando ele diz que ele é o primeiro, para me fazer ver que ele chega antes das circunstâncias na minha vida, ele chega antes da história se consumar, ele chega antes dos fatos a entrarem na minha realidade cotidiana. Ele se antecipa, ele recebe primeiro, então passa apenas o que ele filtrou, o que ele permite, o que eu preciso que chegue até mim. Ele é o escudo, ele está diante, ele chega primeiro. Quando eu vou, ele já está lá. Glória seja o seu santo nome. Ele o faz. Alguns de nós, com a fé muito espicaçada, como Moisés, contemplando o invisível, vivenciam isso de uma forma muito literal nas circunstâncias do cotidiano. O Senhor que passa adiante.
o Senhor que planeja e que decide, que abre as portas, como o Senhor já disse que ele tem a chave de Davi, glória seja o seu nome. Isso é segurança. Se eu sei que eu tenho um valente que passa diante de mim, o Senhor está comigo como poderoso valente, meu escudo, meu abrigo. Onde insegurança? Onde o medo, a fraqueza, a fuga? Não há necessidade. Eu só tenho de crer. E porque creio, posso ver que Ele está diante de mim. Ele recebe os primeiros impactos. Ele dá conta disso. Por isso vai se cumprir de forma muito literal a promessa de Lamentações, quando diz que as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Via de regra, como eu já havia dito, não sabemos nem sequer do que temos sido livrados. Estamos, por sermos muito temporários, estamos muito aferrados à visibilidade das circunstâncias da vida. Nossos testemunhos não alcançam, em hipótese alguma, as coisas invisíveis. Tratamos apenas das visíveis. E então vamos para um, para outro, para um grupo, para um povo, para uma igreja e dizemos: Deus fez, eu vi, aconteceu, tal situação estava ocorrendo e o Senhor operou o livramento dentro do terreno da visibilidade. Mas se tivéssemos de falar daquilo que não sabemos, não haveria espaço para a gratidão e para o testemunho. Lembrem, me acompanhem aqui. Certa ocasião, Jesus chega para Pedro e diz assim: Pedro, Satanás pediu para cirandar você como um trigo. Eu roguei ao Pai por ti, para que a tua fé não desfaleça. Se Jesus não tivesse dito isso a Pedro, Pedro jamais tomaria conhecimento destas coisas acontecendo nas regiões celestiais a seu respeito e continuaria vivendo tranquilo e sossegadamente, como continuou vivendo uma vez informado. Mas, aleluia, o maravilhoso é saber que Jesus estava dizendo: Satanás engendrou e eu interferi. Aí você encontra Hebreus 7,25 dizendo que este mesmo Jesus está intercedendo constantemente por nós. Oh, Jesus! Oh, Jesurum, não há ninguém tão feliz como você, Jesurum, porque não há outro Deus, nenhum outro há semelhante ao teu Deus, que cuida de você e que te protege. Por último, ele vai mostrar que o Senhor é a nossa espada de glória. Olha que coisa linda no versículo 29. Ele é o seu abrigo, o seu ajudador e a sua espada gloriosa. Ele é a sua espada gloriosa, ele é a sua arma. Davi entendia disso, meus queridos. Davi era um guerreiro. Davi foi general nos dias de Saul. Davi fez as guerras de Israel através do reinado de Saul e ampliou as fronteiras de Israel. Quando Davi ocupa o trono e continuou sendo guerreiro, ele já havia consecutado as grandes vitórias do reino de Israel, no reinado de Saul. E todo mundo sabe muito bem que isso começou muito cedo, na vida terra daquele crente segundo o coração de Deus. Davi viu Deus fazer os seus enfrentamentos com a sua espada de glória, até mesmo nas lides da sua atividade profissional, quando como pastor cuidava das ovelhas do seu pai no campo. E Deus lhe deu livramento do ataque de um urso. Ele era um garoto. Deus lhe deu livramento do ataque de um leão. Ele era um garoto. E foi como garoto que ele foi aparecer lá levando uns presentes para o capitão do exército e algumas merendas para os seus irmãos que estavam no acampamento de Saul, para enfrentar os filisteus, e ali ele toma conhecimento do desafio do gigante, aquele homem de quase 3 metros de altura, debochadamente, abusando de Israel, desafiando Israel 40 dias, 80 vezes, 2 vezes por dia, pela manhã e pela tarde. A humilhação, a vergonha, o medo, o recuo daquelas pessoas, porque o desafio de Golias era: quem? Me mande um homem, quem? Me mande o maioral de vocês. O maioral era Saul, era o primeiro que estava escondido. Davi ouve aquilo, era apenas um garoto. Mas Davi já havia aprendido no campo. Davi já havia aprendido através das experiências menores. O meu Deus é a minha arma. E então ele chega para Saul e diz: eu vou contra ele em lugar de Israel. E vai. E aí é na fala de Golias que você percebe a grande revelação da fé que estava no coração de Davi. Porque Golias
vai na direção de Davi com um escudeiro na sua frente que lhe leva a lança e o escudo, as suas armas de guerra. E lá vem Davi, sem armadura. Golias, estava vestido com sua armadura dos pés à cabeça, todo protegido. Lá vem Davi, com suas vestes simples, de camponês, sem arma nenhuma. Tinha apenas ali, no seu cinto, uma seta de espantar lobos com pedra, uma funda. Quando Golias olha aquilo, Golias se sentiu humilhado, desdenhado, debochado. E ele chega para Davi e ele diz: você vem contra mim com pedras e paus? Em outras palavras, o que ele estava dizendo é: você não está medindo o guerreiro que eu sou, não? Você não tem coisa melhor para mandar contra mim, não? Tem que vir um menino desarmado, além de menino desarmado, não tem nada aí. Pensa que eu sou algum cão que você vai derrubar com pedras? Era exatamente o que Davi entendia, que o Golias não passava de um cão. Só que Davi faz um discurso que é impressionante. Ele diz: eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, a quem você afrontou. O que Golias não sabia, e Davi estava comunicando, era: você tem um escudeiro, eu estou vendo o seu escudeiro, mas eu tenho um escudeiro que você não vê. Eu não sou guerreiro. Aliás, é o inverso. Eu sou o escudeiro, e eu tenho um guerreiro a quem você afrontou que você não vê. É ele que eu estou te oferecendo, é com ele que você vai lutar. E ele vai te derrubar e eu vou te matar. Quem levava as armas era Davi. Então Davi era o escudeiro, o guerreiro era o Deus de Davi. Era ele que estava de frente. Glória a Deus, a espada gloriosa. Uma pedra na mão de Davi derrubou Golias e Davi cortou-lhe a cabeça. Israel venceu. Meus queridos, esses fatos históricos estão pontilhados na palavra de Deus para testificar destas verdades que nos pertencem pela fé, em cima de uma bênção evocada como essa, maravilhosa, que fecha as palavras de Moisés sobre o povo de Israel. E a palavra, não é? A palavra é a grande arma de Deus em nossa defesa. A sua palavra é a espada de que fazemos uso e de que Jesus fará uso no fim de todos os tempos para vencer as nações. Esta é a razão por que Moisés encerra tudo no versículo 29, lançando essa pergunta a Israel, a Jesurum, ao amado de Deus: quem é como você? Esta pergunta nos pertence. A resposta está na nossa vida. Quem é como tu? Quem é feliz como você? Você é feliz porque está seguro. Você pode andar com a sua cabeça erguida, erguida assim para olhar para o alto. Ninguém se compara a quem sente segurança. Porque a sua mente está em paz, tal como o Salmo 125, versículo 1 diz para nós: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Na verdade, isso é Isaías 26:3. E o Salmo 125:1 diz: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Mas não é linda também a palavra de Isaías 26:3? Como ela é linda! O que o texto diz? Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Seguro estou, não tenho temor do mal. Ele é o nosso escudo, nossa defesa e a nossa segurança. No teu Deus farás proezas. Glória seja o seu nome. Avança. Há um hino que diz assim, fechei a Bíblia porque terminei: canta com vida, ó crente, doce será cantar. Esta é a razão, porque cantamos não para nos embalar como fazem os homens no mundo. Eles cantam para alegrar-se a si próprios. Nós cantamos com adoração, louvor e gratidão ao Deus em quem nos rejubilamos por toda a garantia e segurança que nele temos. Glória seja o seu nome. Você está seguro de um extremo ao outro, por cima, por baixo, pelos flancos. Você está seguro, adiante e na retaguarda, porque o teu Deus peleja por ti.
Senhor te abençoe, te fortaleça e te guarde. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Amém? Deus te abençoe. Estejamos juntos então no próximo sábado, 8 da noite. Não haverá live no domingo, mas sábado, 8 da noite. Quero compartilhar a palavra de Deus com você mais uma vez. Compartilhe esta para abençoar outras vidas. Amém? Obrigado por sua companhia. Obrigado por sua participação. Alegria de estar vendo aí seus nomes, suas carinhas aparecendo na minha tela. Isso é companhia, isso é presença, isso é comunhão, isso é igreja. Eu me alegro com a sua participação. Deus te abençoe e te guarde em nome do Senhor Jesus. Amém.